vir já contando os teus milagres, as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, hoje é um dia de ceia e eu quero assim falar um pouquinho com vocês. Eu tenho 3 assuntos que eu acho fundamental na palavra de Deus para você estudar. 3 coisas que você não pode deixar de estudar, que é o nome de Jesus, o sangue de Jesus e o preço da cruz. Esses 3 assuntos você tem que ter ele assim, na ponta da língua, sabe? Por quê? Porque você pode estudar sobre tantos outros assuntos, são colocados sobre a graça, são colocados sobre milagres, cura divina, são colocados sobre dons, sobre frutos, mas se você não entende o princípio de todas as coisas, que é o nome de Jesus, o sangue de Jesus, né? O nome de Jesus, o sangue de Jesus e a cruz, se você não entende esse tripé do cristianismo, você vai achar que dá para ser crente sem isso. Porque é aqui que nasce as heresias. Você começa a ser crente, ou pelo menos pensar que você ser crente sem a cruz, sem o sangue e sem o nome de Jesus. E nós precisamos voltar a entender isso com muita clareza em nosso coração. Porque é o sangue de Jesus que nos dá paz. E não tem paz fora do sangue de Jesus. Nós temos, porque o sangue de Jesus ele tem um poder tão intenso, tão poderoso, que mesmo nós estando... Irmãos, vocês não esqueceram de me dar esse trem aqui. Pode me dar? É que depois eles reclamam comigo, sabe, irmão? Perdão. Eu falo tudo de novo, se eu conseguir lembrar, porque eu estou falando isso pelo Espírito. Esse negócio moderno, eu não sei mexer com essas coisas, mas eu só lembrei quando eu olhei para vocês. Então, quando começa a palavra, um pouquinho antes da palavra, tem que lembrar de colocar o microfone por causa da mídia nossa no Brasil, que pega os vídeos e daí faz o corte e põe aquilo que eles... Né, que, digamos, seja, não sei lá, mais marcante para eles, que falou com eles, trechos que pessoas entram em contato com eles falando, então eles colocam isso, ok? Mas enfim, então 3 assuntos, né, fundamentais para estudarmos é o nome de Jesus, o sangue de Jesus e a cruz. Muitas religiões tiraram o nome de Jesus, tiraram o sangue de Jesus e tiraram a cruz. Se você for para Israel, surpresa para você, você não vai encontrar tantos cristãos quanto você acha que tem. Você vai encontrar bem menos e eles ainda têm muita dificuldade em crer em Jesus Cristo como Messias, como Salvador. E eu quero falar hoje com você, essa palavra, ela vai dar uma certa continuidade do que o Takimoto falou, né? O pastor Jun Takimoto trouxe uma palavra. Primeiramente, ele falando sobre a questão do processo de batalha espiritual, e eu quero colocar esse tripé para você. Diga assim: adoração, oração, guerra. Toda vez que você adorar, toda vez que você orar, vai se manifestar guerra no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus não busca adoração, Deus busca adorador. Mas Satanás busca adoração. O que Satanás falou para Jesus? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou os reinos da terra. Só era necessário adorar. O que Daniel sofreu? Né? Se você se prostrar na estátua, dá uma baixadinha aí, e já está tudo bem com você. A gente livra você da prisão, ou livra você da cova dos leões. Né? Enfim, então você vê que as pessoas de uma forma geral buscam likes, adoração, busca conveniência, busca um monte de coisa, mas não é a essência de Jesus. A essência de Jesus, às vezes, até de nos esconder, de não deixar aparecer.
nós pensamos assim, por que né, às vezes você vê alguns pregadores, eu tenho amigos meus, irmãos, que têm palavras assim, ó, poderosas. Eles não são da mídia e nem querem estar na mídia. Por quê? Porque eles acreditam, né, que Deus vai se manifestar através deles, do agir, do compromisso que eles têm com Deus, não daquilo que eles vão fazer, porque para você estar na mídia, você vai ter que pôr conteúdos que agradem a mídia. Se você começar a colocar conteúdos que agradem a Deus, você vai ser tesourado, cortado. Você vai ser cortado, porque o conteúdo que agrada a mídia, que não ofende mais, você não pode mais falar o nome de Jesus que ofende, você não pode mais falar da cruz que ofende, né? Eu me lembro que uma vez na escola bíblica teve uma professora que falou que não poderia pregar sobre a Páscoa, porque a Páscoa fala da morte de Cristo, a morte redentora, e isso é tipo assim, não seria bom. Nós tínhamos que falar um Jesus sem cruz, e não dá, irmão, para tirar Jesus da cruz, entendeu? Nós temos que pregar. E eu quero falar isso sobre o sangue. Então o Takimoto falou sobre essa batalha inicialmente, né? Sobre por que, vocês entenderam sobre por que o judeu não come porco, né? Por que muitos não comem? Só que esses animais, eles foram redimidos na cruz do Calvário. Entendeu? Qualquer coisa que se você for lá para, acho que 2 Coríntios, fala que qualquer coisa que você comer, que foi oferecido a ídolos, tendo conhecimento, você estaria recebendo a contaminação. Mas tudo que nós compramos hoje, a nossa roupa, tudo tem uma certa, digamos, um certo oferecimento. São poucos os lugares que nós podemos dizer que aquela pessoa é cristã, ela ora sobre os alimentos, ou ela ora sobre a roupa. Então, nós devemos orar. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos orar. Né? Nós devemos orar pela terra, nós devemos orar. E eu quero falar hoje, então, daí ele falou isso de manhã, na parte da tarde ele falou por que tem que congregar, por que tem que estar na igreja, por que fora da igreja você se encontra numa batalha sozinho. Porque irmãos, eu sei que eu entrei em muitas batalhas aqui para proteger muitas pessoas que hoje não fazem mais parte aqui, mas eu estou saindo da batalha com os anjos que guardam, e deixa aquela pessoa batalhar então lá, porque isso é uma verdade. Muitos de nós entramos na batalha para guerrear em favor de uma pessoa, ou em favor de uma nação, ou em favor de um ministério, ou em favor né, de alguém. E então nós entramos na batalha, e junto conosco entre os anjos, depois nós saímos da batalha, esquecendo de tirar. Então hoje eu removi, né, a igreja das batalhas que não são nossas, são das pessoas que saíram. Fique com ela. Por quê? Porque isso é necessário fazer. Porque nós precisamos entrar na batalha, sair da batalha, e nós removermos o que é nosso e trazermos para novamente os despojos para a igreja. Porque a igreja é um celeiro que tem que distribuir, mas ela não pode ficar aprisionada dentro da batalha. Ela tem que sair da batalha, entrar na batalha e sair da batalha. Mas esse é um assunto para um outro dia com maior entendimento. Então o pastor Jun Takimoto falou exatamente sobre isso, sobre entrar dentro do trono celestial, do tribunal celestial, e sair da batalha. Foi isso que ele falou no segundo período, certo? E ele fez a oração e a gente saiu. E a gente já sentiu que saímos, em nome de Jesus. E se você não fez ainda, faz e sai. Sai de lá. Amém? Eu quero falar sobre o sangue de Jesus, paz através do sangue. Abra a sua Bíblia primeiramente, lá, dando continuidade ao que o pastor Jun Takimoto falou, que a igreja, ela é um lugar aonde existe a batalha, mas ao mesmo tempo que existe a batalha, existe paz. Você batalha dentro do nível de paz, não de perturbação, porque você já tem a vitória antecipada devido à cruz, devido todo o rompimento que Jesus fez vencendo o nosso inimigo. Então, Isaías 53, versículo
5 está escrito assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, satanista, ocultista, ele nunca vai querer que cante sobre o sangue, o nome e a cruz. Todo satanista, todo ocultista, ele resiste o nome, o sangue e a cruz. E todo satanista, todo ocultista, ele não continua tomando ceia por muito tempo. Ele deixa de tomar ceia. E a Bíblia é clara em dizer que nós participamos do corpo de Cristo quando nós nos comprometemos com a ceia, dentro da ceia, porque a ceia não é uma ceia de um homem ou de uma mulher ou de um ministério. A ceia é do Senhor, do dono da igreja. Então, por exemplo, você recebe o salário seu lá, mas quem fundou aquela fábrica, e depois ele foi tendo necessidade de funcionários, e depois ele foi fazendo os salários, foi o fundador, o dono. Então Jesus é o dono da igreja. Então Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então é ele que nós tomamos a ceia com ele. Amém. Certo? Tomamos a ceia com ele. Amém? Abra sua Bíblia também em Colossenses 1, 19 a 22. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo éramos estranhos, inimigos no entendimento pelas nossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentais santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, a paz que o sangue de Jesus nos traz, o resultado da aplicação do sangue de Jesus na nossa vida, gera paz em nossos corações, gera entendimento, esclarecimento. Nenhum de nós merecemos, nenhum de nós merece nada. É pelo sangue. Nós cantamos até, mas sabe, às vezes nós achamos que merecemos e que Deus tem que vir e pagar um dote para nós. E Deus já pagou através de Jesus Cristo, Ele nos comprou. Então, quando Deus criou o primeiro homem, Ele estabeleceu um relacionamento. Você sabe por que Jesus ele veio na terra para desenvolver relacionamento? Ele não veio para simplesmente você achar, ou eu achar, ou outra pessoa achar, ou cada um tem uma política. Irmãos, no sábado que vem nós vamos ter o café de pastores dos amigos ministeriais. Normalmente vem aí 50, 60, várias igrejas dessa parte do Japão. Nós participamos do Chumbo, né, da parte que é Chumbo, tem outro lá para Tóquio. São divididos acho que em 3 associações, uma direção e 3 associações onde esses pastores, líderes, né, eles se reúnem e são amigos apenas, não estão lá para ditar nada, é só para sentar junto, tomar café, entendeu? E a gente tem participado disso. E em março vai ter a conferência. O ano passado nós fomos, foi uma bênção. Quem coordena é o apóstolo William e a apóstola Márcia. A cobertura deles é o Renê Terra Nova, né? Do MIR, né? Do Ministério MIR. E aí nós já estamos envolvidos e misturados com eles. Porque nós não andamos sozinhos. Nós andamos. E não tem como nós sermos pastoreados pela internet. Nós temos que olhar no olho. Nós temos que sentar junto. Então é muito importante nós entendermos isso. E foi para isso que Jesus veio na terra, para a gente ter relacionamento. Quando Deus criou o primeiro homem,
ele estabeleceu um relacionamento de amor e confiança entre ele e Adão. Então, Adão confiava em Deus e Deus confiava em Adão. Então, diga assim, Deus, não é só eu confiar em Deus, Deus tem que confiar em mim. Entendeu? Deus confia em mim que se eu sofrer danos, ainda que eu sofra danos, eu continuarei fiel. Então não é só Deus acreditar que eu posso fazer, não é só eu acreditar que Deus pode fazer. Deus tem que acreditar que eu não vou voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que tem a mão no arado não abandone, porque o arado ele vai indo para frente. Vocês já viram o que é arado? Quem é da roça sabe, né? O arado não dá para você ficar olhando para trás, porque o cavalo vai na frente e ele vai abrindo a terra, né? Então, é isso, ele não quer que olhe para trás, ele quer que você rompa, que você passe pelos limites que você não passou, porque senão você sempre vai estar passando pelas mesmas coisas. E isso digo eu com toda certeza, pela experiência que tenho, que muitas coisas eu passei duplamente por fazer a mesma coisa. No caso, achar que não iria dar o mesmo resultado. Então, nós precisamos de vencer as nossas dificuldades. Então, Deus confiava em Adão e Adão confiava em Deus. Foi o começo de todos os relacionamentos entre o homem com Deus, com o seu Criador. Deus também formou a primeira mulher, Eva, e estabeleceu um relacionamento aí entre o homem e a mulher. E agora os dois teriam que ter um relacionamento com Deus. Olha para mim, por favor. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Agora, Deus cria a mulher para que o homem e a mulher se relacionem, mas que não rompa o relacionamento com ele. Então, eu posso ter relacionamento com qualquer pessoa, só não posso romper meu relacionamento de intimidade, de confiança em Deus. Porque aquele que chamou é fiel para completar. Então, todos os heróis da Bíblia, eles demonstraram que desejavam um relacionamento pessoal com Deus. Eles não eram pessoas que simplesmente faziam assim, irmão, hoje em dia está muito fácil, porque naquele tempo, se você quisesse ir para a igreja, você tinha que andar quantos quilômetros? Eu andava 7 quilômetros para ir para a igreja, quando eu era adolescente. 7 para ir e 7 para voltar, de a pé. E eu quero dizer uma coisa, que era a igreja católica. E meu pai e minha mãe faziam a gente levantar e ir para a missa. Não tinha tipo assim, não posso ir, não dá para ir. Simplesmente tinha que ir, acabou. Certo? 7 quilômetros para ir, 7 para voltar. Então a gente chegava em casa 3 horas da tarde. Aí para comer, andaria a pé. Sabe o sol do norte do Paraná, Terra Vermelha? Passava aquele carro abençoado, cobria a gente de nuvem, de terra vermelha, né? A gente tirava um pouco das poeiras dos olhos, mas continuava indo. E hoje nós temos muita facilidade, porque se nós não quisermos ir na igreja, nós ligamos o nosso celular, nossa televisão, nossa internet, e nós ouvimos uma palavra. Mas nós muitas das vezes se esquecemos de manter o relacionamento. Por que Deus não continuou tendo relacionamento só com o homem e não colocou um relacionamento entre o homem e a mulher? Porque Deus não aceita que eu tenha relacionamento com ele sem ter relacionamento com meu irmão. Eu preciso de passar pelo processo. Então, eu preciso de andar, porque se eu não consigo perdoar o meu irmão, que é palpável, que eu consigo agarrar ele, né, que eu consigo falar. Pegar na Paulinha também, né, tá com a mão gelada, né, chega a traspassar. Quando eu prego assim, eu fico toda gelada, irmãos, porque ainda eu continuo temendo o altar. E eu temo para subir aqui. E para mim não é comum falar de Deus que me vê falando. Não é comum. Aí, né, tanto Abraão, Noé, Moisés, Pedro, né, Mateus, Marcos, Lucas, né, todos eles desenvolveram um relacionamento, uma vida de confiar. E Deus pôde confiar neles. Nos piores momentos da vida desses homens,
eles falaram, ainda assim eu digo sim. Ainda assim eu permaneço. Pensa, irmãos. Sei lá, será que a gente faria o que eles fizeram? Eu não acredito que talvez nós fizéssemos. Será que nós nos submeteríamos a tanto? Talvez não. Mas eles fizeram. De forma trágica. No entanto, a profunda intimidade e união que o Criador tinha com a humanidade foi corrompida pelo próprio homem, que ele tanto confiou. Então, Adão aí, entrega os betes, junto com Eva, e a barreira é levantada. Então, agora, o homem não tem mais relacionamento com Deus. Deus olha para a terra, vê a terra que ele criou para o homem, que foi um jardim. Veja, Deus não colocou o homem em um cativeiro, colocou ele num jardim. Deus colocou o homem em um jardim. E ele detestou o jardim e foi para o cativeiro. É o homem que escolhe o cativeiro. Porque o jardim te dá direitos, mas te dá deveres. Mas o cativeiro só te dá deveres. O jardim te dá direito. Hoje eu não quero ir na igreja, não vai. Hoje eu não vou orar, não oro. Amanhã eu não vou comer, não como. Depois da manhã não vou fazer isso, não faço. Isso é o jardim, te dá liberdade. O cativeiro, você já viu alguém em cativeiro? Sim, eu já vi gente em cativeiro, irmãos. É terrível. Eu fiz 2 anos de trabalho junto à polícia, a penitenciária feminina. Lá é o que vai, joga comida, come, sai daí, sai, vai tomar banho, agora vai, a água gelada não pode ir no banheiro agora, faz nas calças, mais ou menos assim. É um cativeiro. E nós, então, aí com essa estrutura, essa mentalidade que a carne nos atrai, ela nos torna inimigos de Deus. E nós não submetemos à lei de Deus, mas nos submetemos às opiniões do homem. Às leis criadas por homens, que são contra Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos, na sua bondade sem fim, Ele falou, quem está dominando é a carne, a vontade do homem. E então a vontade do homem não é de agradar a Deus. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 8, 7 e 8. A vontade da nossa carne não é que nós venhamos agradar a Deus, mas que agradamos aquilo que nós achamos que é. E muitas das vezes, queridos, não é errado, mas não é o que Deus nos pediu. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade ou poder, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, andar com Deus não é uma coisa simples. Eu sei que muitos de vocês fazem, eu conheço gente que faz ato profético, que faz isso, que faz aquilo, mas irmãos, não se submete a pequenas coisas. E Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus do pequeno, Deus é um Deus dos pequenos começos, Deus é um Deus das pequenas obediências, Deus é um Deus das pequenas, digamos, Deus vê as nossas fagulhas, elas falam mais alto, nossas pequenas coisas falam mais alto para Deus do que nós queremos fazer grandes coisas. Todos vocês falaram, eis-me aqui. E daí Deus falou, ok. E daí não, eis-me aqui do meu jeito. Não do jeito de Deus, porque existe um processo dolorido, irmão. Só eu que posso dizer para vocês. Quase que todas as pessoas que ousaram obedecer a Deus, sim, vão dizer para vocês que dói. Por quê? Porque nossa carne milita contra a vontade de Deus. A nossa carne quer que seja estabelecido de um jeito
que seja confortável, que não nos faz pensar, que não nos faz andar. E aí é que está o grande engano. Precisamos de ajuda e precisamos do sangue de Jesus. Precisamos de clamar a presença de Deus. No entanto, o sangue de Jesus tem poder através do perdão de toda a nossa dificuldade e restaurar o nosso pecado, restaurar nosso relacionamento com Deus e entre os homens. Às vezes, né, vamos colocar aqui casamentos, existe uma dificuldade no casamento e todo mundo está certo. Eu não dou opinião em casamento, não adianta você falar por mim, já não dou opinião em casamento. Casamento é você e Deus. Por quê? Porque todos os casamentos que a pessoa chega, porque eu quero me separar, quero isso, já, um monte, ó, não foi nenhum nem dois, que queria que eu falasse que era para separar mesmo, separa, esse narcisista, esse doido, esse aí, passado um mês, tá lá, amor, lindo, maravilhoso. E já pensou se eu tivesse falado para separar? Estava frita, entendeu? Não, falar, não, busque o Senhor, não posso falar, né? Se não foi presente de Deus, agora é. Não foi presente de Deus até, não foi, não, porque eu escutei o pastor falar que nem todo casamento foi unido por Deus, porque a Bíblia diz que Deus uniu não separa o homem, né? Então eles pegam essa base dessa palavra e dizem, não, nem daquele casamento, daquele macumbeiro, daquele isso, aquilo não foi Deus que me deu, ué. Agora é. Agora vai pôr o joelho no chão e agora é. E daí, eu tenho N histórias, irmãos, de pessoas que queriam que eu falasse e que eu nunca, diante de Deus, eu nunca disse separe. Eu sempre disse assim, ore, busque a Deus. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Invista. Porque também no meu casamento eu invisto. Também temos dificuldades. Somos seres humanos, irmãos. Entende? Então, vendo que Deus precisava então de colocar agora novamente essa sintonia entre ele e o homem, né? Entre a humanidade também. Não é só eu amo Deus, eu sirvo Jesus do meu jeito. Não, eu preciso me relacionar. Paz com Deus, primeiro ponto. Paz com Deus. Colossenses 1:20 nós já lemos, né? Isso. Diz assim, Jesus estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como aquelas que estão nos céus. Então, Deus reconciliou a humanidade. Deus trouxe através do sangue de Jesus. Para isso, Jesus veio, irmãos. Para isso, Jesus veio. O sangue de Jesus tem tanto poder que, através dele, temos novamente um novo e vivo caminho. Abra sua Bíblia em Hebreus 10:20. Esse novo caminho foi aberto pelo sangue. Agora, você acha que custou o que para Jesus? Para você ter relacionamento com a sua esposa, para você ter relacionamento com seus filhos, para você ter relacionamento com o seu pastor, para você ter relacionamento com o seu vizinho. Né? Eu estava, agora de pouco, né, uma pessoa colocou para mim assim, vou falar aqui, dá uma tirada, tá aí, irmão, você não pode passar não, tá? Se vocês estão no Japão? Se não desistiremos. Então, olha o que está escrito aqui. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto
é pela sua carne. O véu que foi rasgado é representado pelo véu do tabernáculo, mas na realidade era a carne de Jesus rasgada para me reconciliar, eu e você, para nós se perdoar. Podemos errar um com o outro? Podemos, somos humanos. Assim como seu pai erra com você, sua mãe, seu marido, seu filho, porque entre nós vai ter coisas, erramos, mas precisamos nos perdoar. Porque esse é o elo que Deus quer fazer. Se eu tenho paz aqui dentro, eu vou ter paz com Ele. Quem tem paz com os homens, tem paz com Deus. Quem não consegue ter paz com os homens, não terá paz com Deus. Por quê? Porque a paz é um árbitro, é um alerta, é um sentido, entendeu? De Deus apontar o seu estado espiritual. E aí, você não escolhe as pessoas que Deus vai trazer para você. Deus simplesmente põe aquelas que você precisa ser tratado, você precisa ser cuidado. Talvez aquela pessoa, você jamais andaria com ela se não fosse pelo sangue. Talvez você, essa semana eu atendi 2 pessoas e tirei de alguns cativeiros espirituais, e foi muito poderoso. Amém. Foi muito gracioso ver o resultado do libertador Jesus. Porque não sou eu a libertadora, quem liberta é Jesus. Eu não tenho nada a ver com libertação, irmãos. O libertador é Jesus. Só que Deus me usa dentro dos princípios dele. É diferente. Mas a glória é dele. Amém. Então, veja bem. Novamente ali a culpa foi removida. E tem muitas pessoas que têm problema com Jesus, irmão. Tem problema com Deus. Tem problema com Deus. É hostil com Deus. Por que eu tenho que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que o Senhor escolheu aquela pessoa? Por que o Senhor colocou aquele? Por quê? Por quê? Não sei. Pergunte para ele, já que você é íntimo. Pergunte. Porque os íntimos, a Bíblia diz lá em Salmo acho que 25, que Deus revela os seus segredos aos que o temem e o amam. Salmos 25, se não me engano, 12 ou 14. Então, se você teme a Deus, ama a Deus, pergunta para Ele. Você terá a resposta precisa, exata, sem torções, sem contaminações, sem meio termo. Então Deus, ele faz a primeira coisa, ele destrói essa inimizade para trazer paz na terra, entre o homem, e a mulher, ou entre a humanidade e depois com ele. Então a inimizade que nós tínhamos com Deus, em relação a Deus, ela foi tirada, dissolvida. Então não precisamos mais temer o inimigo, porque o inimigo foi vencido. As pessoas costumam, ou a humanidade, muitas nações, você veja quantas guerras, quantas situações existem, tudo por causa de uma disputa de poder, uma disputa de territórios. E quem está por detrás disso? Por mais que eu quisesse abraçar o Japão inteirinho, não conseguiria, entendeu? Eu não conseguiria ficar no Japão em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que acontece? A jurisdição que Deus me deu, tem também gente querendo. E o diabo também. Então, aí você tem que se firmar em Cristo Jesus para manter a sua jurisdição intacta. Para você devolver para Ele. Porque a igreja não é minha, eu devolvo para Ele. Então, aí que é a grande questão. Então, não há necessidade de nós nos afastarmos. Não há necessidade de nós termos punições, não há necessidade de nós sermos ressentidos, de termos autodepreciação. Não há necessidade disso, porque nós temos um relacionamento com Deus e assim temos relacionamento com as pessoas. Podemos ter conflitos, mas esses conflitos devem ser levados para a cruz e perdoados. No entanto, Cristo pagou o preço que nós merecíamos pagar. Abra sua Bíblia
lá em Hebreus 4,16. Olha o que diz aqui. Jesus pagou, nós não conseguiríamos mais, a partir de Adão, não haveria mais como nós entrarmos na presença de Deus. Mas em Hebreus 4, versículo 16, assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, queridos, vamos chegar, não vamos demorar, vamos chegar hoje mesmo, né? A nossa intimidade com Deus, ela foi restaurada, né? O segundo ponto que eu quero colocar é que a nossa intimidade com Deus foi restaurada. Segundo o sangue, tem poder, o sangue tem o poder de trazermos de volta a profunda comunhão com Deus que Adão tinha no jardim. Quando antes dele pecar, ele tinha uma profunda comunhão. Então, Deus é um Deus de horário. Na virada da tarde, todos os dias, Deus falava com Adão. Deus é um Deus de horário. Qual é o horário que você marcou para se encontrar com Deus? Ele te espera todas as vezes lá. Você tem que ser uma pessoa diligente no horário. Falar, eu me encontro às 5 da tarde. Eu me encontro às 5 da manhã. Eu encontro à meia-noite, né? Eu me encontro às 6 da tarde. Né? Marque um horário para você dobrar o seu joelhinho, que for por 5 minutos, e ler os salmos. E você vai desenvolver um relacionamento com Deus. Podemos ter intimidade com Ele, assim Ele deseja desde o princípio que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios 2, versículo 13. Efésios 2, versículo 13, está escrito assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que já estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Todos nós estamos longe. Abriu lá? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe. Eu estou com a NVI? Jonas, você digitou minha palavra? Almeida, Revista e Corrigida. Almeida, Revista e Corrigida. Estávamos longe. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você só chegou perto de... Dá uma cutucadinha no vizinho aí. Cara, você só nós só podemos estar perto por causa do sangue. Né? Pela efetividade do sacrifício de Jesus, os filhos e filhas de Deus podem receber paz pessoal, restituição do seu relacionamento com os homens, com a humanidade, com o nosso Pai Celestial. Quando somos purificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, não é, queridos, uma frase de efeito. Se você se arrependeu, se você pediu perdão, você foi perdoado. O que não? Mas eu fui perdoado, mas parece que nada acontece. Você está sofrendo as consequências, que aí é uma dívida com a sociedade. Às vezes é uma dívida com as pessoas. Não tem nada a ver mais com o pecado. Não tem nada a ver, mas você foi lavado, perdoado. Mas existe uma dívida, digamos assim, você aceitou Jesus e agora você paga aluguel ainda? Não, mas você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus e paga a prestação do carro ainda? Não, mas você aceitou Jesus. Não é, isso é uma dívida natural com a sociedade. Então, uma pessoa, né? Eu estava conversando com uma pessoa que não tinha Jesus. E ela cometeu vários delitos no Brasil. E agora ela recebeu... Como é que chama aquilo lá? Não é aquele negócio que o advogado, o juiz manda? Intimação. Para comparecer lá, para responder pelos crimes, né, que foi denunciado. E daí a pessoa ligou e falou assim: mas olha, eu aceitei Jesus faz 1 ano, e como que esse negócio ainda está lá?
Eu falei, pois é, essa dívida não é com Jesus, essa dívida é com a sociedade. Então você vai pagar, entendeu? Né? A dívida é com a sociedade. Se você vai preso ou não vai preso, eu não sei. Mas a dívida é com a sociedade. Então nós temos essa mania, ou temos queremos que Jesus nos perdoe, e eu sei que Jesus nos tira a culpa, nós não somos mais atormentados por culpa. Mas se nós tivermos dívida, essa dívida é com a sociedade, nós temos que cumprir a lei, aí entra a lei dos homens. Então, o sacrifício de Jesus nos limpa de todo o pecado, mas não tira as consequências. Quando somos purificados, quando somos lavados, podemos ter confiança que Deus nos perdoou, nos limpou, nos colocou no propósito certo. Porém, aquilo que temos ainda que prestar contas, iremos prestar, independente de quanto tempo nós estivermos na terra. Não sairemos da terra sem cumprir tudo. Então, em Romanos 5, versículo 11, diz assim: não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Nós recebemos a reconciliação com Deus, mas temos uma dívida humana, tipo, ferimos uma lei. Por exemplo, passamos o sinal vermelho, batemos o carro, somos perdoados. Se houve alguma coisa, ferimos a lei, mas a lei não vai nos deixar impune. Amém? Amém. Como filho de Deus, você pode ser rejeitado por sua família, amigos, pode ser rejeitado por pessoas, mas nunca será rejeitado por Deus, se você é um verdadeiro filho que está debaixo da obediência do mandamento do Senhor. O nosso Pai Celestial, Ele nos deu o seu único Filho para pagar o preço em que nós não poderíamos pagar. E nos purificou, perdoando-nos de todo o pecado. E Ele, como juiz do universo, nos declara justo, perdoado, liberto. Ele, como juiz do universo, declara que com Ele nós não temos nenhuma dívida mais. Então, abra sua Bíblia também no Evangelho de João 15:15. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz. Não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, irmãos, se eu sou filho de Deus, eu preciso entender que através de Jesus eu tenho conhecimento de tudo o que Jesus recebeu do Pai, eu também posso receber. Amém? E devo receber, e tenho que receber. Ele é o amigo verdadeiro, aquele que diante das maiores dificuldades, ele vai estar ali profundamente buscando que nós o busque. Olha, Deus busca para que nós o buscamos. Olha como isso é tremendo. Desenvolver uma doce comunhão com o Senhor. Imagina-se poder ter um amigo tão poderoso, que tem poder para controlar as tempestades, que tem poder para colocar as 4 estações no ano, que tem poder para a vida e a morte. Imagina, irmãos, nós podemos andar com um amigo tão poderoso, dessa forma. Paz com Deus guarda a nossa mente. Quando nós temos paz com Deus, nós não aceitamos as setas, os dardos inflamados. Veja bem, Satanás não lida com quem não tem propósito, ou quem está do lado dele. Satanás vai lidar. Talvez você passou o tempo do seu propósito, como Saul, né? O reino passou de Saul. Saul foi escolhido por Deus, e depois ele foi desprezado por Deus. Deus falou: até quando, Samuel, você vai continuar orando por Saul se eu já encerrei com ele? Mas tem um detalhe muito importante aqui, que é fundamental, é nossa mente. Porque nós deixamos o inimigo trabalhar na nossa mente, porque aceitamos as sugestões que são contra a palavra. Por não conhecer a
a palavra, as pessoas usam a própria palavra para nos tirar da palavra. Deu para entender? Por não conhecer a palavra, as pessoas que não são de Deus vão usar a palavra para nos tirar da palavra. É isso, irmãos. É uma coisa séria. Por quê? Por que Jesus foi perseguido? Porque ele era a palavra que desceu na terra. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora a palavra habita onde? Em nós, dentro de nós. E a palavra é quem? Jesus. Se Jesus habita em você, você vai ser perseguido. Se Jesus habita em você, você vai ser perseguido. Se Jesus habita em você, o diabo vai fazer de tudo para roubar o seu chamado, o seu ministério. Vai fazer de tudo para te derrubar. Vai derrubar teus filhos. Porque eu acredito que o diabo, eu sempre falo, olhando para minhas filhas hoje, eu acho que o diabo, o negócio dele não é mais comigo. O negócio deles é com as minhas filhas. Por quê? Porque tudo que eu tinha que entregar, eu entreguei. E o Senhor sabe que eu entreguei. Tudo que eu paguei para aprender, eu dei de graça. Porque, né, eu paguei para fazer seminários, para fazer cursos, faço mais um curso de teologia. Eu pago, entendeu? Tudo isso eu paguei, mas eu dou de graça. Então, tudo que eu tinha que entregar, eu entreguei. Mas as minhas filhas estão agora entregando. Então o inimigo quer o quê? O inimigo, ele trabalha para te tirar do foco, te tirar do centro da vontade de Deus, para você ficar na periferia. O diabo não tem problema se você ficar na periferia. Sabe? O diabo não tem problema, né? Diz que mineiro que come pelas beiradas, né? O diabo não tem problema de você comer pelas beiradas, irmãos. Ah, uma benção aqui, uma benção ali, um milagre aqui, uma palavra ali. Ah, eu sou assim mesmo, sou desse jeito. Não, você não é. Você tem que se alinhar a Deus. Nós não somos assim. Nós éramos quando nós éramos inimigos de Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Nós éramos. Então, paz com Deus guarda a nossa mente. Uma mente perturbada, irmãos, é problema na certa. É problema na certa. Porque uma mente, ela vai receber todo tipo de ataque. Porque a Bíblia diz que os dardos não ignoreis, as astutas ciladas do diabo, os dardos inflamados do maligno. Não ignore quando os seus pensamentos não forem mais de acordo com a palavra. Não ignore isso. Não ignore quando a pessoa começa a falar contra aquilo que Deus não te autorizou. Tem coisas que Deus não me autorizou, irmãos. Eu estava vendo, você sabe que o Takimoto, o pai do Takimoto, foi preso várias vezes aqui, mesmo sendo amigo do imperador. Ele foi preso porque ele pregava Jesus. E você acha que dentro de um contexto de nós estarmos servindo a Deus de todo o nosso coração, de nós falar, aí não dá. Não, desse jeito não. Você acha mesmo que o inimigo não vai trabalhar contra para você desistir daquilo que Deus te colocou? Claro que vai, irmãos. Claro que vai. Quando a gente vê uma criança sofrendo IDME no colégio, então a criança vai sofrendo IDME, ela vai ficando entristecida, batida, e ela vai indo, ela não quer mais ir para a escola. E o diabo faz assim, o diabo faz IDME com a gente. Ele começa a bater uma palavra aqui, outra palavra ali, e a gente não seleciona na mente. E de repente a gente não quer mais. Mas não quer mais o quê? A gente não quer mais o quê, irmãos? Se só Deus, só Jesus tem as palavras de vida. Amém. Não quer mais o quê? O que nós achamos que nós podemos entregar para Deus melhor do que Ele pode entregar para nós? Então, abra a sua Bíblia, né? A paz de Deus guarda a nossa mente. Abra a sua Bíblia em João 14, 27. Esse texto foi o texto que eu falei mais na minha vida, que eu proclamei mais na minha vida. Quando eu me converti, eu acho que eu só sabia esse texto.
E eu escrevi ele, eu andava com ele, na minha bolsa, no meu uniforme, na minha casa, tudo quanto é lugar que você andasse na minha casa, estava esse texto aqui. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Só que eu vou colocar o meu nome, eu quero que você coloque o seu, vamos ver? E disse Jesus ao seu, para seu nome: deixo-vos a paz. A paz de Jesus ele me deu. Não é a paz do mundo. Não devo perturbar meu coração. E nem ter medo. Traga para você essa palavra. Agora, outra palavra também que o apóstolo Paulo nos encoraja como crente a ter um pensamento alinhado. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia lá, nós já estamos encerrando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sabe o que eu vejo muitas pessoas? Debaixo de uma paz falsa. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa bem ligada à alta magia. E essa pessoa falou algo para mim. Eu trabalhei com essa pessoa 1 ano na fábrica. Sim, lá. E todas as vezes que então nós saímos para o almoço, voltávamos, e ela falava para mim: você viu a fulana? Eu falava: não reparei. Ela falava: aquela paz dela é falsa. Eu falei: por quê? Porque eu sei. E eu fiquei pensando muito tempo, 1 ano, eu com aquela mulher, orando a Deus: Deus tem misericórdia da minha vida. Eu vi ela transfigurar, eu vi ela canalizar na minha frente, eu vi ela fazer a linha correr sozinha, eu vi ela sendo colocada, eu vi as peças dela sendo colocadas sem ela estar colocando. Eu vi muita coisa, irmãos. E eu falei assim: meu Deus do céu. Eu orava, e ela falava para mim: pois é, pastora, eu me admiro a senhora. Daí eu falei: por quê? Não, porque sim. Um dia a senhora vai saber. A senhora sabe que eu não pude pegar, né? E eu dizia: por quê? Não, porque a proposta era te matar, mas eu não pude pegar. Eu tinha que beber seu sangue. E aquilo assim, às vezes me dava um certo temor, né? Mas ela mostrava as picadas que ela fazia no braço dela para entregar o sangue dela no lugar do meu. E eu queria fazer algo aqui didático, quero chamar o Pedro. Dá aquela coisinha que vocês têm. Aqui tem um aqui. E aqui está o Pedro. Tira as costas para mim, Pedro. Não, para cá. E o Pedro está aqui. Pode vir mais para cá, Pedro. Põe ela mais bonitinho. Vira as costas para lá. E aqui está o Pedro. E aqui estavam cada um de nós, com as costas viradas para Deus. Inimigos de Deus. Separados de Deus. Você quer ver você ou eu? Vai ser profético. Vem aqui, Marcos, você. Pode ficar tranquilo, não. Vai mais forte agora, Pedro. E aqui era o inimigo das nossas almas. Satanás. Tá vendo? Não é tão feio assim como você falou. Sempre parece bonito, irmão. Sempre parece bonito. E nós estamos assim virados as nossas costas para Deus, todos nós, irmãos. Não tem apóstolo, não tem profeta, não tem líder, não tem B, C, A. Todos nós viramos as costas para Deus. E precisamos da misericórdia dele, da graça dele. E aí o nosso carrasco
falou: eu vou matar toda a humanidade separada de Deus. Agora a humanidade está nas minhas mãos. O homem pecou. Eles não têm solução. O homem que Deus criou virou as costas para ele. Então eu vou matá-los e eu vou levá-los. E aí, bate. Vai bater aqui. Jesus entrou na frente. Glória a Deus, aleluia. De cada um de nós. Obrigada, Pedro. É isso, Jesus entrou na frente de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com as costas viradas. Daí vem cá, Pedro, agora. Vem cá, Marcos, vamos orar e tirar essa palavra sobre sua vida. Aqui está o Pedro. Agora ele pode olhar para Deus frente a frente, face a face. Ele não precisa mais de nenhuma situação contrária. Ele encontrou o caminho, o sangue de Jesus. Eu quero quebrar essa palavra, você é um homem de Deus. Amém. Jesus. Então, irmãos, todos nós precisamos, para ter paz com Deus, nós precisamos entender esse princípio. Senão, a nossa paz é falsa, momentânea. Nós achamos que temos paz. Temos paz quando temos dinheiro. Temos paz quando podemos ir no supermercado fazer uma bela compra. Temos paz quando fazemos um passeio. Parece que tudo funciona, tudo é leve, tudo tal. Mas eu quero saber de você, irmãos, quando você está lá sozinho, que você dobrar a sua cabecinha no seu travesseiro, se essa paz continua reinando, quando você está doente, quando você está sem dinheiro, quando você está com, às vezes até com conflito interno ou com alguém, a paz continua reinando. Porque é isso que Deus falou, é a paz de Deus que excede o meu entendimento, a minha compreensão. Guarda meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Colocamos, né? Sim. É o 6 e o 7. A paz de Deus que excede o meu entendimento. Não está dentro da minha compreensão, irmãos. É nessa paz, quando aí é que você encontra a vitória. Quando você está com um conflito, mas você tem paz, é o caminho da vitória. Isso é muito importante. Então a ceia do Senhor, ela representa a nossa paz com Deus. Então não tomar a ceia significa que eu continuo inimigo de Deus. Uau! Eu quero que você entenda isso, por favor. A ceia do Senhor significa que eu tenho paz com Deus. Que aquele chicote que foi nas costas de Jesus era para ser um chicote nas minhas costas, mas ele foi na minha frente. E o diabo não teve dó de Jesus, ele bateu. Mas eu fui livre, você foi livre. Nós fomos livres. Nós fomos livres pelo sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Então, a nossa vida com Deus, queridos, nós temos que participar da ceia, porque Ele fez, não porque nós fazemos alguma coisa. Porque Ele perdoou, não porque nós temos grandes coisas em nós, porque eu sou, porque... Não, irmão. O único que pode falar eu sou é Jesus. Então, aprofundar na comunhão com o Senhor através da celebração da ceia, através do culto, do relacionamento com as pessoas. E às vezes nós temos que procurar as pessoas difíceis, irmão, porque nós queremos pessoas fáceis. As pessoas fáceis, tudo fácil para você. Tudo fácil. Vamos fazer uma prova bem difícil, né? Aquela prova bem difícil, você fala, ai, que prova ruim, que prova ruim, que prova ruim, que prova ruim. Mas a prova fácil, opa, hoje eu estou na matéria que eu gosto. E a matéria que eu gosto, eu sei tudo. Então eu chego lá, é tim, 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 tim. O professor está aqui. Mas a matéria é difícil, a matéria que eu não gosto, a matéria que às vezes eu não queria nem que tivesse um currículo escolar, essa daí eu tenho dificuldade de fazer.
Então vamos observar nosso coração. O sacramento, ou o mandamento da ceia do Senhor, quer dizer que nós temos paz com Deus. Quer dizer que o preço foi pago, que nós somos salvos. Quer dizer que nós temos um ato de obediência, de testemunho pessoal. Abra sua Bíblia lá em Lucas 22, versículos 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Queridos, Jesus não reteve nenhuma gota de sangue para mim e você sentar nesse banco. Sabe o que eu acho, irmãos? Eu acho que nós passamos o tempo, nós vamos nos acovardando, nos acostumando ou buscando aquela velha natureza, aquelas velhas coisas que nos agradavam. Andamos mais na carne que no espírito, não querendo sacrificar nada. Irmão, se você quiser ser crente, você vai sacrificar. Você vai sacrificar, não tem como. Porque tomar a cruz e seguir Jesus não é uma coisa simples. Negar. Para tomar a cruz e seguir Jesus quer dizer que você vai negar o que você conhece, negar o que você sabe, negar o que você quer, negar o que você gostaria, negar o seu jeito, negar, tudo é negar. Você sair do comodismo de andar com Cristo do seu jeito. Então eu estava muito cansada. E eu fiquei assim: Senhor, a Suzane falou para mim: a senhora está muito cansada na semana. Eu realmente estou muito cansada, porque a gente tem filhos, temos netos, temos situações, somos seres humanos, né? Vocês sabem, eu sou bariátrica e quem faz a bariátrica tem se eu soubesse, né? Agora não vou ficar desencorajando vocês, né? Entendeu? Mas não é tão assim. Você põe às vezes uma colher de comida na boca, muito você sabe disso, e parece que o negócio torce lá dentro, você tem que começar a andar, porque senão você passa mal. Você tem às vezes hipoglicemia, você tem outras coisas no seu organismo que, devido, né, a essa cirurgia, que tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens, não é tudo ruim, mas, né, e ela também, você sabe, não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer agora, que toda vez que você mexer no seu estômago, você mexe com o seu emocional. Intestino e estômago são duas coisas fundamentais para o seu emocional funcionar direitinho. Então, às vezes você fica muito, você precisa de ter assim uma fé em Jesus, fechar os olhos e orar, e clamar ao Senhor, porque você tem, sim, né? É lógico que ninguém vai te falar isso, só depois que depois você é notificado, né? E aí eu estava bem cansada e eu tinha marcado quarta-feira. E eu falei assim: ai, Senhor, estou tão cansada. E eu falei: Senhor, será que o Senhor não poderia, né, falar para essa querida irmã, o chefe dela poderia não liberar ela? Não, quando eu falei assim, o carro virou e a irmã chegou. E aí lá vai eu, né, atender. E depois eu vi assim que todo aquele cansaço foi embora. Sabe por quê? Porque aquele cansaço não era físico, era um cansaço espiritual. Para que eu não atendesse aquela irmã, para que ela saísse dali livre. Para que ela não falasse o que ela precisava de falar. E às vezes, irmãos, é isso. Nós pensamos que estamos fadigados, cansados, e é uma pressão espiritual. Ou para nós termos uma atitude, ou para não fazermos algo. Porque tanto fazer quanto não fazer, às vezes o inimigo se aproveita da situação. Ou quase sempre se aproveita.
Então a ceia do Senhor é um lugar de nós sabermos que nós temos paz com Deus, que nós temos paz com a terra, que você está no Japão legalizado. Porque você nasceu de mulher, nasceu na terra. Você deve e pode orar para essa terra prosperar a teu favor. Eu acho engraçado, eu e a Suzane andamos, ela sempre está mais comigo, e às vezes ela passa na frente do banco e ela fala assim: obrigado, senhor, pela transferência bancária que o senhor está fazendo para mim, e fala para mim também. E eu sei que Deus vai fazer transferências bancárias, cancelar dívidas. Irmãos, quantas pessoas tiveram dívidas canceladas, sabe, decreto já assinado, entendeu? Cancelado, por a gente às vezes ir no local orar. Eu fiquei quase um ano orando na delegacia de Minacuti em prol de uma pessoa. Eu fiquei quase um ano orando em volta de um hospital. Eu fiquei quase um ano orando em volta das casas dos irmãos, entendeu? Quase nas madrugadas. A minha tia lembra das madrugadas. Se eu chorar, me perdoa. De, sabe, irmãos, de pessoas que estavam desejando o seu mal, e Deus falar para você: vai levar uma oferta, e você pôr dentro do envelope o seu último dinheiro e colocar na caixa do correio. E você fazer o seu último dinheiro, a compra da cesta básica, e lá entregar para a pessoa o que você não ia comer. Isso é custo, irmãos. Isso não é qualquer um que pode fazer. Isso dói. Isso dói. Então, às vezes, irmãos, nós estamos caminhando a passos largos, porque teve alguém que ficou na guerra, guerreando por você. Teve alguém que se pôs na frente do inimigo que ia te matar, que ia te separar, que ia te aprisionar. Mas alguém falou: calma aí, eu vou ficar igual o Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, igualzinho assim. O Pedro estava de costas, todos nós estávamos de costas. Vira as suas costas, Pedro. E ele vinha para te aprisionar. E aí Jesus chegou e empurrou o Pedro e ficou no lugar. E o inimigo teve que passar. Ele não pôde mais ficar. Ele teve que passar. Irmãos, é tão fácil as pessoas falarem. É tão fácil nós andarmos do jeito que nós temos. Mas, irmãos, se moer, irmãos, se dobrar ante a soberania de Deus, não é tão fácil assim. Porque a nossa carne milita contra o Espírito. Às vezes você diz: a vontade é de fazer isso. Mas Jesus também teve vontade. Quando ele estava lá na cruz, ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, no entanto, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. E aí o cálice da vontade do Pai era que Jesus fosse morto na cruz do Calvário para me salvar e te salvar. Para salvar a humanidade, para reconciliar o homem com Deus. Essa era a vontade do Pai, mas não poderia ser a vontade de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava como homem. Ele ia ser moído, envergonhado, ele ia ser punido por um pecado que nunca cometeu. Sabe o que é isso, irmãos? Dói. Você acha que não doeu? Doeu. Você acha que não houve desespero? Houve. A Bíblia diz que Jesus suou sangue. A profunda angústia que Jesus teve na cruz do Calvário. E nós, irmãos, vivemos de forma tão assim, sabe, que nós não prestamos mais atenção na profunda angústia que Jesus teve para que nós fôssemos livres. Então, todo mundo tem que fazer do meu jeito. Todo mundo tem que ser igual.
Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe. Estamos encerrando. Então, a ceia, ela não é uma atribuição de uma prática de uma igreja. Ela é um mandamento de Deus. Para que nós lembrarmos do sacrifício de Jesus. Assim, irmãos, como tantos outros lembretes Deus quer que nós fazemos. Para lembrar. Então, toda vez que você toma ceia, você lembra que você precisa da graça de Deus. Que você precisa do perdão. Que você precisa da misericórdia. Que eu e você, sem Jesus, não somos nada. Somos uma carne que vai apodrecer. Somos sepulcros caiados sem Jesus. Mas o que nós queremos? Nós queremos conversas leves. Uma vez eu preguei sobre o sangue, já faz uns 10 anos, 12 anos, e teve um pastor que veio falar para mim: apóstola, pega leve quando a senhora pregar. Eu falei assim: leia a Bíblia, porque quanto mais perto de Deus você está, mais radical você fica. Não dá para pegar leve. Nós somos pecadores, irmãos. Nós tínhamos um castigo e Jesus passou por esse castigo no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. Nós precisamos se lembrar disso. Nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Nós precisamos confessar nossos pecados todos os dias. Nós precisamos pedir ajuda todos os dias. Nós precisamos de andar com gente que está disposta a sofrer por Cristo. Gente que está abandonando não me interessa. Perdão, irmão, se eu estiver te ofendendo e você que estiver me assistindo, depois vai mandar recadinho, fica para você. Não dá para a gente andar com gente que não quer tomar sua cruz. Com gente que quer cruzar ortopédica. Com gente que não quer passar por processo. Todos quantos receberam a Jesus Cristo como Senhor, a palavra, ele foi implantado dentro do coração, e quando ele está dentro do seu coração, você vai ser perseguido, você vai ser tentado, as suas vestes vai ser dividida, você vai ser caluniado, você vai ser julgado, você vai ser, sim, não tem como, porque ele foi. Nós não somos maior que o nosso mestre. O que acontece é que nós achamos que o mestre passou por muita coisa e nós não podemos mais precisar passar por nada, porque isso é o evangelho fácil. Mas ainda sofremos as dores. A Bíblia diz assim: trazendo em meu corpo mortal o morrer de Jesus, trazendo a dor dele para mim, trazendo a dor que ele tinha. Você pode colocar esse texto, irmão? Trazendo em meu corpo mortal o morrer de Jesus. Se eu não morrer com ele, eu não vou ressuscitar com ele, irmão. Como eu posso achar fácil a minha vida com Cristo? Se não morrer com ele, eu não vou ressuscitar com ele. Qual é a dor da morte? Mas, irmãos, morrer com Cristo é lucro. O pior é a dor do engano, achar que está com Cristo e não está. Você vai para muitos lugares, cada um tem uma opinião. Eu já fui para muitos lugares, cada um tem uma opinião. E aí, irmãos, cada pessoa fala uma coisa e nós esquecemos do que a palavra fala. Porque é mais fácil ouvir os outros falar. Eu não preciso investir tempo, eu não preciso jejuar, eu não preciso parar. Para mim ouvir Deus, eu preciso parar a minha história. Trazendo sempre, por toda a parte,
eternidade, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Aleluia. Ou eu morro com Ele, para viver com Ele, ou eu vivo na terra do meu jeito, e eu não vivo com Ele na eternidade. Abra sua Bíblia, eu estou encerrando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 26. Nós vamos, a ceia, quem vai servir a ceia, por gentileza, irmãos? Pode preparar lá para mim, por favor. E vocês podem subir aqui depois, meus amados irmãos que vão servir a ceia. E os irmãos que vão distribuir os títulos também já ficam de prontidão. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você participa da ceia, irmão, irmã, você reconhece que Jesus veio na terra, morreu, mas vai voltar. Ressuscitou, mas vai voltar. E a ceia, eu sei, você pode fazer a ceia em casa, mas a ceia é um mandamento para a igreja. E a igreja tem que estar todo mundo junto. A igreja não é esse prédio, não é essas cadeiras. A igreja são as pessoas que entram aqui dentro. Essa é a igreja. Precisamos nos voltar para a verdade, sair do engano de maneira maravilhosa. Deus antecipa um banquete para nós através da ceia. O nosso futuro é confirmado através da ceia. Teremos vida eterna, participaremos da grande ceia do Senhor, repartiremos o pão com Ele. Esse mandamento ninguém poderá. Irmão, tudo que você conhece de Jesus, ninguém pode roubar de você, a não ser que você deixe. Porque nós vamos participar daquilo que é dele. Aquilo que é dele, para nos unir com Ele e com os irmãos. Através das revelações que temos de nosso Deus Pai e o respeito, a honra que temos através do sangue de Jesus, podemos nos achegar com confiança, com entendimento, participar da ceia, compartilhar com os nossos irmãos, estarmos garantidos que um dia na cruz do Calvário, quando Ele falou está consumado mesmo. Já está pronta a salvação, já está pronta a vida eterna. Toda vez que nós tomamos o pão e o cálice, nós dizemos que temos paz com Deus e paz com a igreja. Uau. Paz com Deus e paz com a igreja. Porque, irmão, não tem como. Eu só tenho paz com a cabeça da apóstola, o resto do corpo eu odeio. Não tem como você ter paz com Jesus sem ter paz com o corpo dele. Isso é um engano que as pessoas estão colocando esse evangelho fácil, esse evangelho coach, esse evangelho tradicionalista que não tem o espírito vivificado de Cristo. Então, eu tenho paz com Deus, mas não tenho paz com a humanidade. Eu tenho paz com Jesus. Eu sirvo Jesus na minha casa, mas não sirvo na igreja. Irmão, isso é mentira do diabo. O corpo somos todos nós, cada um ocupa um lugar importante. Ainda que você esteja sentado no banco, ainda que Deus te esconda no banco. Uma vez, eu fui perguntar para Deus, eu fui convidado por uma... Você sabe se dizer não para um lugar de 50 mil pessoas? 50 mil pessoas reunidas, a pessoa me convidou para pregar. E quando eu fiquei toda feliz, né? Quem que não quer, né? Todo mundo gosta dessas coisas, irmão. Vamos ser sinceros. Senhor, estava lá no Brasil. Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu sei que o Senhor me ama, que é da sua parte, que é não sei o quê. E daí eu estou entrando na cozinha assim. Deus fala para mim assim: não é para você ir. Como assim? Não, Senhor, está amarrado, Jesus. Sai daqui, Satanás, está impedindo a minha vitória. Quer impedir minha vitória? Não vai impedir minha vitória, não. Está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Citei, irmãos, Salmos 18 inteirinho. Todas as partes
parte do Salmo 119 também. E é o Senhor meu refúgio, meu baluarte, meu castelo forte, meu caminho, meu isso, meu aquilo. Fui falando, né? Luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Tu me alumia, tu isso, aquilo. Deus, eu pus de novo, fui a lavar a xícara. Não é para você ir. Aí fui consultar minha filha, né? Falei assim, então, né? Ai, mãe, que roupa que a senhora vai? Então, né? Deus falou comigo, falou para mim não ir. E a minha filha falou, tem certeza? Eu tenho certeza. Eu sei quando é ele falando comigo. Eu não escuto sempre Deus não, tá, irmãos? Eu não sou aquela pessoa assim, que vive tendo revelação, vive tendo isso, vive tendo choque térmico com Deus, encontro com anjo, não sou não. Mas quando ele fala, ele fala. E quando ele fala, eu me quebro e obedeço. Não importa o que custa. Eu falei assim, então, Deus falou que não é para mim ir nessa conferência. Só ia estar lá assim de Jacobs, René Terra Nova, Fernandinho, Cassiane. Simplesinho. E eu liguei para o pastor e falei, pastora Sandra, me perdoe, mas nesse dia não vai dar para mim ir. Ela falou, o quê, irmã? Eu me chamo de irmã, tá? Eu falei, o Senhor ministrou no meu coração, que eu acho que isso ia trazer orgulho no meu coração, sabe? E eu não quero. Eu quero servir Deus mesmo na periferia. Eu não quero ser conhecida dos homens e ser esquecida por Deus. Eu quero que o inferno saiba quem eu sou. Eu quero que Deus saiba quem eu sou. E daí ela pegou e falou para mim assim, olha, irmã, se Deus falou com você dessa maneira, vamos respeitar, né? Então, aconteceu de outras vezes, eu já fui pregar na igreja dela, tem 12 igrejas maravilhosas, em torno de 5 mil membros cada uma, sem problema nenhum. Ela orou por mim, eu orei. Irmãos, aquilo foi um descanso para mim. Aquilo foi um descanso. Que o Senhor, daí depois daquele dia, irmãos, eu não quis mais ser conhecida. Nem como apóstola. Nem como isso, como aquilo. Eu só quero ser filha. E eu falei para Deus, Deus, a única coisa que eu quero é que o Senhor me mantenha como filha. Porque só os filhos vão entrar no reino. O resto vão ficar para lá de fora, os bastardos, os ilustres, os conhecidos, todos vão ficar para lá de fora. Eu só quero ser filha, Senhor. Depois daquele dia, eu nunca mais, já recebi convites, nunca mais. Eu quis me usar aí em frente de Jesus, sempre atrás dele. E nós precisamos de vigiar nosso coração, para que nós não venhamos cair, irmãos, em coisas simples e boas, mas que não são de Deus. A ceia do Senhor nos faz lembrar quem nós éramos e quem Jesus é. A ceia do Senhor é a encarnação do pão da vida. É a encarnação da própria vida em nós. Nós éramos mortos, sem vida, sem Deus no coração, mas através de Jesus Cristo, a ceia nos remete, nos lembra cada dia que Jesus sofreu por cada um de nós, cada chibatada que ele sofreu, cada humilhação que ele passou, cada rejeição que ele passou. Lembre-se, Senhor, lembre-se que naquele dia só estava João lá. Onde estavam os outros discípulos? Onde estavam as multidões que foram curadas? Onde estavam as multidões que foram libertas de demônios? Onde estavam as multidões que passavam fome? Não, só estava um discípulo, irmãos. E sabe uma coisa que era ser esse um? Naquele grande dia que sobe, que se encontra com ele nos ares. A nossa paz com Deus custou o preço do Filho.
séria a sua vida, irmãos, com Deus. Ser igreja é morrer com Ele, para viver com Ele. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha. Vamos orar pela ceia. Quero que você se coloque em pé. Pai, a tua palavra diz que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e partiu e deu graças. E disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E eu creio, Senhor, que o seu corpo sofreu todo tipo de dano para que o meu corpo fosse inteiro. Por 7 locais o seu sangue foi derramado para não ficar nem uma gota. E depois o Senhor levantou o cálice e disse: isso é o cálice da nova e eterna aliança. O meu sangue